nosso tema é Ministério Serviço dos Santos. Quando se fala em serviço, vamos trabalhar. Você quer trabalhar na obra? Você deseja trabalhar na obra? Então pense assim, calcule quanto tempo lhe falta de vida. Não quanto tempo você tem. Se você tem 30, por exemplo, você pode ter mais 50 só. Quanto tempo você tem de vida? Mais 50. Quem já tem 70, 80, então, tem pouco tempo. Esse pouco tempo nós precisamos estar envolvidos na obra. E todos nós, vamos ver hoje, pela palavra de Deus, todos nós devemos estar envolvidos com as coisas de Deus. Vamos ler um texto aqui, Efésios capítulo 4, versos de 7 a 16. Eu vou lendo aqui, não sei se o irmão vai projetar, estou lendo na NAA, né? É a Nova Almeida atualizada. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu os dons aos homens. Ora, o que dizer ele subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outro para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pelas astúcias com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, isto é, Cristo, de que todo o corpo bem ajustado e consolidado possa crescer em auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo. Quando nós lemos textos igual este, somos chamados e desafiados a, como diz esse ditado, a meter a mão na massa, a deixarmos o nosso conforto, a sairmos do nosso comodismo e começarmos a envolver mais com a palavra de Deus. Tem uma frase de Billy Graham, eu acompanho essas frases, frase de Billy Graham no Instagram, ele diz assim: é inútil o dia em que eu não oro, não leio a Bíblia ou não amo alguém. Isso é um dia perdido. Então, se eu não leio, se eu não oro, se eu não visito, se eu não trabalho, este dia foi perdido. Esta semana, será que eu e você já perdemos algum dia pensando nesta frase? Isso é só para a nossa reflexão. Amados, o meu objetivo hoje é levar os irmãos a entender que você precisa saber quem é você no reino de Deus. Segundo, você precisa saber o que Deus quer que você faça. E você, eu digo nós, né? Que nós façamos na obra. O que devo fazer para cumprir minha parte no corpo de Cristo? Minha parte no corpo de Cristo. Esta é o meu objetivo. Nós estamos, quando for 10, são 10h05, 10h30, pretendemos terminar por aquele relógio, 10h04. São 25 minutos. Por isso vamos acelerando. Fique ligado, preste atenção, tá? Muito bem. Vamos fazer uma introdução pequena e depois nós vamos partir para a mensagem. E nossa introdução será também bem rápida. Teremos tempo para isso. Na minha introdução eu fiz o seguinte: Deus não chama todos para serem pastores. Não são todos aqui que são pastores. Deixa eu explicar. No sentido restrito da palavra, por exemplo, pastor Leandro. O pastor Leandro
é um pastor no sentido restrito da palavra, ele foi chamado para ser pastor. Talvez nós temos aqui evangelistas, mestres, doutores, eu não sei, mas existe essas funções que Deus chama como uma pessoa restrita para aquilo. Mas no sentido amplo, nós todos somos chamados. Nenhum de nós que somos salvos, estou falando à igreja, estou falando se você é um salvo. Se você não é salvo, não é com você. Você precisa primeiro se salvar, primeiro se arrepender, entregar a tua vida a Cristo para depois você entrar mesmo, colocar a mão na massa no reino de Cristo. Por exemplo, no sentido restrito, ele diz, Deus deu um para apóstolos, outro para profetas, evangelistas, pastores e mestres. Será que nessas 5 funções que o apóstolo Paulo está falando da igreja, será que a igreja estaria inserida? Será que seria para todos os membros? Sim. Por exemplo, no sentido restrito, nós temos o apóstolo. O apóstolo, o corpo apostólico, ele se fechou no 1º século. Então, de lá para cá, nós não temos mais apóstolo no sentido restrito. Deus chamará alguém para ser apóstolo. Eu não acredito que isso aconteça mais. Mas, no sentido amplo, apóstolo significa enviado. Aí, então, eu e você somos chamados, fomos enviados. Então, nós podemos dizer que somos apóstolos, no sentido geral, tá? Nesse sentido geral, todos nós somos apóstolos. Profetas é a mesma coisa, profetas. Acredito que no sentido restrito também, Deus não nos chama mais profetas. Você vai ser um profeta, não. Nós precisamos tomar muito cuidado com essas profetadas da vida que a gente encontra por aí. Então, isso é muito interessante a gente saber. Mas se nós pegarmos a Bíblia, examinarmos a palavra e levarmos a alguém ou as pessoas, estamos sendo profetas no sentido geral, tá? Nesse sentido, somos profetas. As outras funções também, evangelista, pastor. Talvez você não foi chamado no sentido, como estou dizendo, o pastor Leandro, para você ser um pastor, no sentido restrito, mas todos nós podemos pastorear quando oramos, quando visitamos, quando trabalhamos em prol da igreja, em prol de alguém, podemos cuidar dessas pessoas. Pastorear significa cuidar. Nós podemos cuidar e devemos cuidar. Então, todos nós estamos inseridos, todos os salvos têm trabalho no reino. Nenhum salvo pode dizer, bom, como eu não fui chamado, como eu não tenho nenhum dom. Não é verdade, pois no verso 7 do nosso texto diz, e a graça foi concedida a cada um de nós. A graça não é dada somente a um ao outro, não. Foi concedida a todos nós, segundo a medida de Cristo. Irmãos, eu quero que os irmãos entendam uma palavra que eu quero trabalhar aqui. Essa palavra é edificação. Eu poderia afirmar, irmãos, que eu sou a edificação da igreja. Talvez se eu dissesse isso, você ia assustar, mas espera aí. Edificação da igreja é Cristo. É claro que é, mas você também. Eu e você, nós somos a edificação, somos o suporte, somos o apoio, somos o crescimento da igreja. Porque se eu e você não nos colocarmos à disposição do Espírito Santo de Deus, com a finalidade de trabalharmos para o crescimento, a igreja não vai crescer. Existe a parte de Deus, existe a nossa. Tá? Na salvação é pela graça. Salvação vem da parte de Deus. Mas todos que já foram salvos daí para frente agora, precisam se colocar à disposição de Deus. Precisamos saber qual é o nosso papel no corpo de Cristo. Tá? De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte. No verso 16, o apóstolo Paulo diz que, como um corpo, cada membro do nosso corpo tem uma função. E se não funcionar, é como aqui, né? Todos aqui têm uma função. Ninguém aqui está fora. Ninguém pode dizer que está fora. E se você não funcionar, se você não se colocar à disposição de Deus, pode acontecer que você
possa trazer prejuízos no corpo de Cristo. Precisamos pensar muito nisso, é uma coisa muito séria. Se eu quero o crescimento e a edificação da igreja, tenho que fazer a minha parte neste processo, neste corpo. Somos salvos para servir. Eu preciso saber o que Deus quer de mim. Primeiro, eu preciso saber quem eu sou no reino. Eu sou um membro do corpo de Cristo. Eu estou em atividade. Eu tenho dons. Eu tenho capacidade. Eu sou uma pessoa escolhida por Deus. Deus não me salvou apenas para salvar. Porque eu já falei aqui outras vezes, irmãos, guarde bem isso. A graça, ela tem uma ação contínua. Ela não apenas salva a pessoa e larga a pessoa, não. Ela continua trabalhando na pessoa, para que nós não fiquemos estagnados, parados. A graça de Deus, nessa ação contínua, leva a igreja a trabalhar. Então, se você estiver parado, alguma coisa está acontecendo. Procure dar uma olhadinha aí, ver o que está acontecendo, ver o que está faltando. Procure saber aí, fale com Deus, ore a Deus, tá? Procure saber. A graça salva e continua salvando. E a graça continua levando a igreja a ser sempre ativa. Você está ativo na obra? Sim ou não? Você está ativo, você está trabalhando na obra? E quando eu digo trabalhando, ninguém precisa ver, não. Ninguém precisa estar vendo, não. Quem precisa estar vendo é Deus, precisa estar envolvido. Por exemplo, deixa eu dar uma sugestão de trabalho aqui, ó, que eu acredito que todos nós temos que fazer. Por exemplo, a intercessão. Intercessão é um ministério. O ministério da intercessão. Você tem intercedido pela igreja? Mas quando eu falo interceder pela igreja, irmãos, eu quero dizer o seguinte, eu quero saber com que força você tem feito isso, com que disposição, se você de fato tem parado as suas atividades do seu dia a dia, parado de trabalhar, reservado um tempo das 3 às 4 da tarde, por exemplo, eu estarei intercedendo pela igreja, estarei orando por aqueles que precisam, estarei orando pelos doentes, ministério da intercessão. Será que você tem, de fato, se envolvido com isso? É só um dos ministérios que a igreja tem. E a igreja, irmãos, somos nós. Deus nos chamou para trabalharmos, para orarmos e para buscarmos sempre em Deus fazer a nossa vontade. Ninguém aqui que já é salvo está livre das atividades espirituais e sociais da igreja. Nossa igreja tem também dificuldades sociais. Seria alguns irmãos, será que todos os irmãos aqui estão bem mesmo? Será que todos os irmãos não carecem de um apoio mais próximo, de um abraço, de uma palavra? Será que nem todos os irmãos estão mesmo firmes, a ponto de não ter nenhum que precise de uma visita, de uma oração? Acredito que toda a igreja precise disso, e Deus está nos chamando por isso. Como igreja, somos o povo escolhido, somos uma nação santa, somos o povo adquirido, povo que tem a responsabilidade de produzir frutos que permaneçam para a vida eterna. Frutos que permaneçam para a vida eterna. Quais são os frutos que eu estou produzindo? Quais são os frutos que eu estou deixando, praticando? O que é que eu estou fazendo na obra? Então, eu preciso dar uma resposta hoje ainda para Deus. Gostaria que você respondesse isso para Deus antes de terminar a mensagem, antes de terminar o culto. Responda para Deus se de fato você está ativo na obra ou não. Deus quer que demos o melhor que pudermos, a fim de fazer a sua obra aqui na terra. Ele, Cristo, deu generosamente a cada um de nós uma dádiva para que possamos buscar a edificação de todos. Então, se você é edificação, se você está envolvido na edificação, se você olhar, chegar na sua casa, olhar no espelho e dizer, dentro de mim, eu tenho Deus dentro de mim, eu preciso edificar o irmão. Ore, irmãos, há muito o que orarmos, há muito o que fazermos. A igreja, aqui, a igreja nossa ainda não é uma igreja tão grande, mas pela quantidade aqui, quantas necessidades espirituais, físicas, sociais nós temos. Todos nós temos e precisamos sempre contar com as orações dos irmãos.
Se você estiver disposto, então, a edificar a sua igreja, às vezes nós estamos longe um do outro, não temos como estar todo o tempo junto. Ore, reserve um tempo para orar. Mas ore mesmo, não é como a gente coloca uma coisa no grupo, o pessoal já coloca lá. Estou orando. Eu acho tão rápido isso, eu não acredito nisso. Não acredito. Eu acredito que quando eu quero orar mesmo, eu vou colocar força nisso, eu vou colocar empenho nisso, eu preciso colocar empenho nisso aí, eu preciso separar um tempo, preciso me desligar das minhas atividades, para que isso aconteça, para que eu mostre que há uma preocupação, mostrar para Deus uma preocupação minha com você, uma preocupação sua com o pastor, preocupação do pastor com a esposa, da esposa com os filhos e os membros da igreja. Irmãos, todos nós carecemos de oração. Eu preciso de oração dos irmãos. Os irmãos precisam das nossas orações. Ou nós entramos mesmo e pegamos firme, ou a gente não vai ficar estagnado. O pastor vem trabalhando a última mensagem ele falou sobre o trabalho, sobre o envolvimento. E eu quero apenas reforçar hoje que nós precisamos buscar essa edificação do corpo de Cristo. É eu e você que tem essa responsabilidade, irmãos. Somos nós. Não é o povo lá fora, não. Somos nós. Uma vez que nós já temos a dádiva de Deus, e ela foi dada a nós para quê? É uma pergunta que eu faço. Por que Deus deu a dádiva para mim e para você? Por que Ele deu este dom? Não é para vir, eu não digo pregar, vir aqui pregar, não é isso não. Digo meter a mão na massa, é trabalhar no dia a dia, nesse sentido que eu falo. Primeiro, Ele quer o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, está aí no verso 12. É isso que Deus quer. Talvez você é daqueles que perguntam, eu não sei o que Deus quer para mim. Aí. Será que Deus quer da minha vida? Aí, ó, está aí. No verso 13, até que todos chegamos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. E no verso 14, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas, levados por um lado ou por outro, levado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pelas astúcias com que induz ao erro. E no verso 15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Todos nós fomos salvos para a edificação da igreja. Amém? Se você sair daqui hoje apenas sabendo de que você é a edificação, que Deus está em você, que você está sendo chamado, já me dou por satisfeito todo o trabalho que a gente tem, horas gastas para preparar, o pastor sabe quanto tempo se leva no preparo de um sermão, para de uma mensagem, a preocupação, a interpretação correta do texto. Então, se você sair daqui sabendo que você foi salvo para a edificação da igreja, já me dou por satisfeito. Isso é, todos os salvos por Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, como eu disse que queria falar sobre edificação, preste atenção aqui agora. Edificação na Bíblia é um conceito profundo que abrange tanto a construção física quanto a espiritual. Judas 1, 20 e 21. São alguns textos que eu quero olhar nosso tempo lá. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenha-se no amor de Deus, enquanto espera que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Romanos 15, de 1 a 3. Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo, pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Nesse contexto, edificar envolve cuidar uns dos outros e suportar as fraquezas alheias. É isso que diz Romanos 15, de 1 a 3. Ser o suporte é uma outra situação também que está envolvida. Será que somos mesmo suporte uns dos outros? Não é, o pastor explicou isso, não é suportar. Eu preciso suportar, não, ser o suporte.
como esse suporte está aqui, ó. É o suporte para o copo com água. Será que de fato eu estou disposto a ser o suporte, irmãos? Eu sei que talvez quero que você, enquanto eu falo, vá refletindo sobre isso. Edificação, ser suporte. Se você é apoio de alguém, se é apoio mesmo de alguém, se você partisse para a eternidade agora, presta atenção. Então Deus diz, senta aqui, vamos conversar. Você viveu os 90 anos na cidade de Ibirá. Você edificou quem? Você foi apoio de quem? De quem você foi o suporte lá? O que você responderia para Deus? Você foi o suporte de quem? A quem você apoiou? Pode ser que Ele vá perguntar para mim e para você. Não é isso? Eu te dei todos os recursos, te dei a vida, te dei tudo para você ser esse apoio, ser edificação. Será que de fato eu sou isso? Eu sou a edificação? Será que eu sou mesmo o apoio, o suporte para a igreja? Isso é muito sério, irmãos. Deus, com toda certeza, tomará a nossa responsabilidade quanto a isso. Mas como eu posso edificar alguém se eu não participo das atividades espirituais e sociais da igreja? Esse é o primeiro grupo. Há pessoas que precisam ler esse texto aqui. Esse é o segundo grupo. Como fica então a situação dos desigrejados? Como é que eles ficam nessa situação, né? Não querem saber da igreja, e é na igreja que Deus nos colocou para trabalhar. Não querem saber de participar das atividades da igreja, não querem contato com os irmãos, e é exatamente isso que Deus quer que eu e você façamos, tenhamos o contato. É o contrário, né? E é um terceiro grupo aqui, aqueles que são apenas consumidores. Isso aqui eu aprendi com o pastor Leandro, ele fala sobre consumidores, aqueles que são consumidores. E então, irmãos, se você enquadrar em qualquer um desses três aqui, por favor, peça perdão a Deus e diga, Senhor, como o pastor disse na abertura, eis-me aqui, eu estou à mercê da sua vontade, por favor, me use como instrumento nas tuas mãos. Se de fato, irmãos, você entender este recado de Deus, a palavra de Deus, volte a ler Efésios 4, de 12 a 16, na sua casa. Leia para você ver o que é que Deus quer para mim e para você. Está aí. Bom, como vimos acima, a igreja toda está inserida, envolvida e com as responsabilidades de promover o reino de Cristo aqui na terra. A igreja de Deus está em perigo constante, por isso devemos sempre fazer como Deus nos diz. 1 Timóteo 4:1, eu quero ler isso aqui. Eu lhes digo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando vier para estabelecer o seu reino. Pregue a palavra, esteja preparado, que a ocasião seja favorável ou que não. Corrija, repreende, encoraje com paciência e bom ensino, pois virá tempo em que as pessoas já não suportarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada aos seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Você, porém, deve manter-se sóbrio em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas. Realize todo o ministério que lhe foi confirmado. Como todos nós estamos inseridos aqui, ainda que essa palavra foi dirigida a um jovem pastor, ele teria que aplicar na sua vida o que Paulo falou e passar para a igreja, do qual ele era pastor. Então a igreja está envolvida, entende? Então há muitos falsos ensinos, há muitas coisas, precisamos cuidar da igreja. Deus quer que cuidemos uns dos outros. Deus quer que cuidemos da igreja. Então Deus não apenas salva, nos dá a responsabilidade para trabalharmos. Ainda que essa palavra seja dirigida a Timóteo, todos nós estamos envolvidos. Esse tempo de hoje, irmão, hoje nós vivemos um tempo em que as heresias têm tomado conta do meio evangélico. Eu estou acompanhando uma pessoa no Instagram, eu até ia separar um vídeo, eu esqueci para mostrar para os irmãos, pois eu posso postar lá no grupo, como que essa pessoa está contrariando as doutrinas bíblicas, fala mal dos pastores, fala mal da igreja, fala mal do dízimo e aí por diante.
Por exemplo, nesse último vídeo ele disse que na oração do Pai Nosso, não devemos mais se importar com essa oração. Essa oração já foi, já. Essa oração foi para um grupo de apóstolos da época. Foi, mas a palavra de Deus tem uma ação contínua. Então, a palavra de Deus, se fosse assim, então nós vamos pegar a palavra de Deus, não precisamos mais dela. E a Bíblia diz que toda a Escritura divinamente inspirada é útil para o ensino, para corrigir. Toda a Escritura é útil. Então, eu não posso dizer que partes dela é bom e partes não é. É claro, se nós pegarmos alguns pontos do Velho Testamento, como o sacrifício de animais do templo, isso não temos mais. Mas a maior parte das Escrituras serve para nós. Nós temos que pegá-la e aplicá-la em nossas vidas, e não rejeitar. Então, nós estamos rodeados de pessoas que são hereges, né? Pessoas que não respeitam a Deus, não amam a Deus, apenas são pessoas que entram na internet e começam a trazer informações contrárias à palavra de Deus. Precisamos estar atentos. Muito bem. Irmãos, eu quero tenho 4 minutinhos antes de eu ir para a minha conclusão. Deixa eu falar. Unidade da fé. Nós lemos aí a unidade da fé. O que é isso? Vou apenas explicar 3 frases aqui. Unidade da fé. Confiança total e dependência absoluta no poder de Deus. Todos nós precisamos estar unidos na fé, confiantes em Deus, tá? Confiarmos em Deus para a realização do seu trabalho. Conhecimento de Jesus Cristo, isto é, relacionamento íntimo e completo, duradouro, absoluto com o Filho de Deus. Como está o nosso relacionamento com Deus? Sempre precisamos perguntar, como está o meu relacionamento com Deus? Parecer-se com Cristo. Eu coloquei aqui, isso não é tarefa fácil. Não é. Mas é possível. É possível alguém se parecer com Jesus? Sim. Mas tem que de fato, estar desejoso, estar disposto a estar na presença de Deus. A minha conclusão, eu vou pedir para o irmão Renato projetar para a gente, Efésios 5,14. A minha conclusão tem uma pergunta aqui, que eu quero concluir com os irmãos. Efésios 5,14, olha lá. Por isso é que se diz, desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo iluminará. Diante desse versículo, a pergunta é a seguinte: você está dormindo ou está acordado no reino? Será que eu estou acordado ou estou dormindo? Porque se você estiver dormindo, olha lá, desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá ou te iluminará, como nessa tradução aí. Então eu preciso saber se eu estou acordado, estou ativo, se eu estou dormindo. Se eu estiver dormindo, ainda dá tempo. Não espere partir para a eternidade, porque você já é um salvo, porque Deus pode chamar a sua atenção lá. Eu não sei como vai ser, mas às vezes a gente traz essas maneiras de colocar aqui, para que desperte. Eu preciso despertar deste sono. Tá? Em qual posição você está, acordado ou dormindo? Ativo, combatendo o bom combate, ou precisando ouvir Efésios 5,14? Pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso se diz, você que dorme, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Muito bem, se você entendeu o recado de Deus, então faça a diferença, colocando-se à disposição de Deus para a obra que Ele tem para você. Amém? Vamos ficar em pé? Nós vamos orar a Deus. Se eu perguntasse qual é o tipo de oração que nós iríamos fazer, já fica bem claro que a oração é sobre o serviço. Você quer trabalhar no reino? Você está disposto a trabalhar? Então, se coloque agora, enquanto oramos, à disposição de Deus. Não preciso pedir para você levantar a mão, fazer nada. Só no seu coração você diga, Senhor, eis-me aqui, eu estou disposto. Abre as portas que eu quero trabalhar. Seja europeu, seja Ibirá, seja onde for, eu estou à disposição do Espírito Santo de Deus.